Fala milionário, fala milionária, fala você pecuarista, você que é produtor, você é ligado ao agronegócio, seja pela área profissional da agronomia, da zootecnia, veterinária, ou seja, se é de ciências agrárias. Se você tem alguma ligação com o agronegócio, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube do Eu na Bolsa com você. Aqui o nosso propósito é levar a você, entregar a você aqui conteúdo que vai fazer um sentido, que vai te direcionando a entender a eficiência de se utilizar a proteção de preço através do instrumento do contrato futuro pela B3. Né? A gente tem trazido uma série de conteúdos aí de relevância, conteúdos de importância que geram essa conexão de entendimento para que você vá expandindo aí a tua evolução, tá? No último vídeo relacionado a essa transformação de como que era, né, o perfil do investidor lá de trás, do participante do mercado futuro, que fazia o hedge para o mercado de milho, para o mercado de boi, e como que é hoje, né? Então eu já falei aqui, né, no vídeo anterior, em relação a quando eu comecei, que era 1994, que eu comecei, na verdade, eu comecei na corretora em 94, vim para a mesa em 96, que era já pregão viva voz, né? A gente tinha o operador do pregão, as pessoas vinham até a corretora ou só tinha acesso via telefone. Elas vinham presencialmente na corretora, acompanhavam por uma televisão que era um terminal, né? Espelhava o computador naquela televisão ali, e as cotações, e o cara acompanhava, né? O cara, põe tal papel para mim, põe perto, põe vale. Ali a gente colocava, o cara olhava as cotações e eu cantando o que estava acontecendo no mercado justamente na roda lá embaixo da Bovespa, né? O pessoal falava, mas como é que era aquela confusão lá embaixo? Embaixo, lá no pregão, a gente falava roda, é porque tinha marcado, né, no chão, ali escrito Petrobras, Vale, milho, como é na BMF que tem os PIT lá, né? Na BMF já tinha os PIT, um cercadinho onde a galera ficava ali, né, dos maiores de quantidade de negociação para os menores no fundo, né? A galera menor de volume ficava bem para trás e os maiores ficavam mais embaixo no pitch, né, para dar volume, para dar liquidez para quem estava lá, para olhar para quem estava lá para cima, né, no pitch. E na bolsa, na Bovespa, era aquele empurra mesmo, você tinha que chegar no cara, o operador tinha que chegar no cara, dar o fechado. Por que não dava erro? Porque na bolsa, lá embaixo, tanto no pregão da BMF quanto da Bovespa, esse é um ponto interessante para você poder entender. Sempre quem preenchia a boleta, tem um comprador e um vendedor, né? Sempre quem preenchia a boleta era o vendedor. Entregava para o auxiliar do pregão, o auxiliar do pregão ia para o comprador dava um visto, o auxiliar jogava a boleta, né, para o diretor de pregão registrar, para o pessoal consolidar o negócio. Então você veja que era um processo demorado para fazer um negócio, né? O cara gritar, dar o fechado, preencher a boleta. A boleta é como se fosse um cartão de loteria, já com os números, com os principais papéis ali, né? E o auxiliar de pregão e o diretor de pregão, quem registrava, tinha que ser bom de leitura para entender os garranchos dos caras, né? Porque era quando não tinha, né, marcado os papéis mais líquidos, né? Então, é por isso que funcionava. Então, sempre quem preenchia a boleta era quem vendia, né? Porque sempre para fazer um negócio tem que ter o comprador e o vendedor, né? Então, o cara que estava na ponta de venda, vendendo, né? Vendi para você, fazia a boleta, vendia, entregava para o auxiliar também ajudava. Enfim, isso é uma condição de que as pessoas que trabalhavam operando, né, ou seja, quem se tornava cliente para fazer hedge de posição de milho, posição de boi, já tinha, né, esse entendimento sobre essa ótica de que era muito mais distante, né, a informação. Nós tínhamos e continuamos tendo, né, como profissional desse mercado, um peso e importância muito grande, porque a gente vai atrás, né, de filtrar esse comportamento através de informações do mercado nacional, mercado internacional, compilando todos esses dados e entregando para o cliente, né, o que a gente fazia antigamente. Hoje em dia você tem os sites de notícias. A gente filtrava essas notícias, compilava e entregava para os nossos clientes, né? Então, ou seja, aí era a parte da assessoria. E aí vinha culminar com uma condição do mercado físico, por exemplo, olha, projeção de dados de uma safra maior, projeção de dados de um plantel maior. Isso pode pressionar a cotação, tem esses fatores que ajudam para essa direção. O pecuarista ou o produtor do mercado físico, né, entendendo essa condição, entrava também, né, na aceitação de vender preço em bolsa. Isso sempre ficou muito
Isso sempre ficou muito usual, né? Foi sempre muito aplicado desta forma. Aí o que acontece? Como eu falei para vocês, a gente vem nesse tom de evolução, as bolsas se uniram, e é isso que surge então o lançamento das plataformas eletrônicas, né? As plataformas eletrônicas tiraram, né, a eficiência do pregão viva voz, porque demorava muito para fazer negócio, e as plataformas eletrônicas, tudo aquilo que era feito no grito, era feito na boleta, passou a ser feito através de terminais de negociações ligado direto na bolsa, né? Passando pela corretora, chegando na bolsa e você fechando o negócio em frações de segundos. Isso ampliou, né? Colocou o Brasil num nível de a bolsa brasileira, né? Colocou a bolsa brasileira tanto que na América Latina é uma das maiores, né? E colocou ela em evidência em relação a faturamento, né? Porque quanto mais negócio, a empresa fica mais lucrativa. O pessoal da B3 abriu capital, é uma empresa, né? É uma empresa que sempre dá resultado, eu nunca vi a bolsa dar prejuízo. E isso aí, então, ampliou a participação das pessoas. E qual pessoa, Emerson? Aí vem o pulo do gato para você agora. Veja só. Quando nós estamos falando nessa era de aumento de tecnologia, nem todo mundo da época da década de 70, ou tipo 70 para baixo, né, consegue ter um bom relacionamento, uma boa relação com a tecnologia. A gente precisa ter um esforço, né? Baixar um aplicativo, fazer um negócio. Pô, demora um tempo para você assimilar essas coisas, né? Você gravar um vídeo na internet, você fazer um. Né? Demora para você fazer um Instagram, essas coisas. Tem gente que nem tem hoje em dia, né? Pô, quando falava do WhatsApp, quem que nós achava que nós ia usar o WhatsApp? Quando que você fez a última ligação com o número, né, do teu telefone? Puta, vê aí quanto tempo faz que você fez uma ligação. Você vai uma mensagem, um áudio, né, uma chamada de vídeo, um negócio do WhatsApp. Então, essa mudança de paradigma, importante. Veja só essa condição que eu estou dizendo para você, porque eu estou falando de uma era de tecnologia. Aí você vai falar, Emerson, pô, cara, mas não teve mudança de tecnologia em relação à comercialização do mercado de milho e do mercado de boi. Impressão tua. Impressão tua. Porque o que acontece? Se tem uma aceleração de tecnologia na formação do teu custo, né, por maquinários que você tem que investir mais, mas que ele te entrega mais, você tem a mesma área com uma capacidade de produção maior, esse é o avanço tecnológico. E o que acontece? Nessa condição de avanço tecnológico, você entende que você tem um ganho, você consegue construir um ganho com base no que você está vivendo no momento atual. Ou seja, cara, eu tinha um nível de produção, eu tinha um nível de produção num nível de área. Eu tenho o mesmo nível de área e aumento o meu nível de produção. Isso automaticamente na tua cabeça, e é uma possibilidade, pode te gerar mais resultado. Agora, você ter o mesmo número de área e um número de produtividade maior, mas se o preço final não for satisfatório, você corre o risco ainda de ter prejuízo, e é um prejuízo maior, um prejuízo mais elástico. Entendeu? Essa é a parada para você que é pecuarista, para você que é produtor. Então eu vou fazer um parênteses aqui agora, chamar vocês e você vai falar, porra, cara, faz sentido, velho, porque eu estou olhando bastante para o lado de tecnologia do meu negócio, mas não estou olhando para o lado da tecnologia da comercialização. E o que acontece? Veja só, agora tem outra pegada aí. Principalmente se você tem uma nova geração aí, né, filho, sobrinho, afiliado, ou o teu gestor é mais novo aí, né? Veja só, essa galera da nova geração é uma galera antenada, né? Precisa da tua experiência de campo, né? Falando da parte da pecuária e da parte do grão, né? Tanto no plantio do milho quanto da soja e tal. Essa rapaziada mais nova precisa da experiência, né, da galera mais antiga, de como que é a lida no campo, de como que é no trator, de como que é no maquinário, né? O cara mais antigo tem experiência, né? Tanto que se você tem aí na tua fazenda e aí é um grande professor, né, o teu pai, né, alguém que já tem história, né, de anos aí na lida, o cara só de bater o olho, o cara já sabe o que pode acontecer. Então, essa experiência ninguém tira. E essa experiência que eu tenho no mercado de 30 anos é quando eu bato o olho num gráfico, quando eu ouço, né, uma conversa de um produtor ou de um pecuarista, eu já tenho, vou buscar na minha caixa de memória e falo, cara, esse comportamento é
passível, esse tipo de comentário é passível desse comportamento por causa desse cenário, porque eu sou economista, eu tenho número, eu tenho a idealização da estrutura econômica por ter estudado. Né? Você não tem nem essa obrigação de entender desses números. Você não é economista, você é ligado à agricultura. Então, essa troca de sabedoria, essa troca de experiência fortalece a nossa relação. Por isso que eu falo que eu sou o elo de união entre o agronegócio e a B3, né? Porque a gente está junto nessa pegada aí. Então, aqui a rapaziada mais nova chega, olha para a questão da tecnologia, aceita a tecnologia, ponto. Ponto. Vamos parar aí, beleza? Aceita a questão da tecnologia. Aí vem, né, a questão de como essa rapaziada mais nova tá nessa era da tecnologia, e a tecnologia é tudo muito mais rápido, a construção de resultado na cabeça desses caras é buscar um caminho que seja mais rápido. E aí o cara sabe que para ele ir para a lida, para ele ir para o campo, ele vai ter que fazer uma carreira que vai demorar mais tempo, porque ele está falando com um cara que tem 10, 15, 20 anos de lida. O cara vai falar, puxa vida, cara, eu só vou alcançar esta sabedoria, eu só vou alcançar esta condição depois desse tempo. E o cara meio que se conflita com essa condição, a rapaziada mais nova. Né? E aí ele já vai buscar, ele continua focado no segmento do agronegócio, mas ele busca um viés de diversificação, ele busca ampliar por uma outra oportunidade. Aí começa, né? Eu não vou dizer para você que é 100% da nova geração que faz isso, mas uma boa parcela que tem sucesso e que é um perfil que trabalha no mercado, operando, é essa rapaziada aí. Então, aí esse cara percebe essa condição e aí, claro, ele vai buscar conhecimento. Quando ele vai buscar conhecimento, o conhecimento, né, que ele vai buscar, ele até procura no agro, mas não encontra em relação a operar a bolsa e tal, essas coisas, porque não tem mesmo, é escasso, né? É escasso, porque vou te falar o porquê. Aí, professor, você está entendendo o que você está falando, você está falando de uma nova geração que chega no mercado, você falou lá atrás da transformação da bolsa, que era 2 bolsas, você falou da parada lá que os caras gritavam, agora entendi por que não dava confusão, que só quem vendia fazia a boleta, passava lá, pô, estou entendendo essa parada aí, Emerson, tá legal. Aí você está dizendo para mim, então, que tem essa nova geração, os caras aí procuraram uma condição do agro, mas não encontram. Por que não encontram, Emerson? Então, vamos lá. Quando teve essa fusão, das bolsas, né? Foi oferecido para as corretoras que eram membros da bolsa, né? Porque antigamente você tinha que ter uma autorização, você tinha que ter uma carta patente, você tinha que ter o direito de operar Bovespa e operar BMF, você tinha que comprar um título, né? Um título patrimonial, igual um título de clube, para você ter um operador no pregão de Bovespa e você ter um operador no pregão de BMF. Algumas corretoras tinham os 2 títulos, outras corretoras tinham uma característica só mais agro, só mais de mercado futuro, e não queria operar Bovespa. A outra só ficava na Bovespa e falava, cara, nós estamos aqui da Faria Lima, nós não vamos querer operar BMF agro, nós não vamos querer fazer isso. E isso continuou. Quando fez a fusão, né, quando a bolsa fez a fusão, ela falou, olha, o negócio é o seguinte, esses títulos patrimoniais vão ser convertidos em ações, essas ações vão ter um valor no mercado, se você quiser, você vende essas ações, põe o dinheiro no bolso e vai passar a ter o direito, você vai passar a ter o direito de explorar dentro vai dar uma bolsa só, você vai poder atuar com operações de Bovespa e de BMF, falando de corretora, tá? Estou falando de corretora. Você ainda entendendo, falando, pô, Emerson, eu estou fora de corretora, eu não opero com corretora, eu não opero bolsa ainda, porque eu estou aprendendo agora, estou chegando agora. Fala, pô, Emerson, eu sou das antigas, sei isso que você está falando, tá? Então, eu estou fazendo essa conexão, tanto para você que não sabe nada a respeito disso, para quem já faz a utilização desse tipo de entendimento, de conhecimento, beleza? Mas estou trazendo para você toda a estruturação. Claro que não de uma maneira aprofundada, né, bem detalhada, mas estou trazendo toda a história que está na minha cabeça aqui, tá beleza? Aí, então, quando a gente teve quando a gente tem essa fusão, né, da BMF, que era Bovespa, BMF, depois virou BMF Bovespa e depois B3, quando ela abre o capital, ela dá as ações, né, na proporção dos títulos, valor patrimonial, das corretoras, enfim, dá um número de ações, né? E aí também tinha lá embaixo o operador especial, né? Que a galera chamava de scalper, tinha os operadores especial que também receberam ações
da época, não era ações da B3, era acho que da BVMF, era o código da ação, e o cara podia vender se quisesse, né? Ou podia ficar com as ações em carteira e receber dividendo, né? E aí cada um optou em fazer o que quis, né, com relação às ações. Enfim, nessa situação, a cabeça da galera, de novo, a cabeça dos caras mais antigos de bolsa começaram, né, começaram a perceber que o negócio ia entrar na era digital. Os caras falaram assim, ó, cara, aqui para você fazer um home broker, você precisa injetar dinheiro no sistema de tecnologia, de informação, aí algumas corretoras falaram, ih, cara, eu não vou, para alguns caras mais conservadores, falaram, eu não vou pôr meu dinheiro, não vou vender minhas ações, pôr meu dinheiro nesse negócio. Esse negócio aqui no Brasil não vai funcionar, porque brasileiro não tem nem dinheiro para investir. E os caras não imaginavam que não precisava de dinheiro para investir, por quê? De grande quantidade de dinheiro para investir. Porque aí veio a sacada. Mercado com um número de corretoras um pouco restrito ainda, né? Veio um pouco restrito ali o número de corretoras, porque ainda algumas como acabou o grito, né? Acabou o grito, não tinha mais o grito. Você tinha que acessar por uma plataforma corretora. E as corretoras que não tinham essa plataforma começaram a ficar expostas a serem compradas. Eis que, e as que estavam chegando, né? As que estavam chegando, a XP é uma delas que estava chegando, né? E o cara daí o cara da XP conseguiu comprar um título de uma DTVM que pegou bem essa parada e o negócio cresceu, né? O Guilherme Bitmol conta no livro dele, né? A gente passou por esse processo à distância, mas sabia desse processo aí, né? E aí o cara vai crescendo, a XP vai, né, tomando conta e veio com essa sacada. Essa foi a sacada de mestre desse Bitmol, cara. O cara chegou e falou assim, desbancarize. O cara não falou mal do sistema bancário, mas o cara falou, cara, tira um pouco lá do banco e venha para a corretora, né? Tira lá do banco e venha para a corretora. E os bancos mais espertos, que foi o Itaú no caso, né? Perguntou, puta, esse piá vai colocar nós no bolso. E aí, porra, a XP virou o que virou, os caras da XP, aí comprar o livro do Bitmol, eu nem tô, né? Estou fazendo propaganda aqui, mas é interessante a história, né? A gente que viveu essa história, quando lê, se identifica. Enfim, aí com esse crescimento da XP, né? A XP foi comprou a Clear, comprou a Rico, né? E aí tem sociedade com outros, aí fez essa modelagem, tem sociedade com outros escritórios, daí fez essa modelagem de manter o assessor como aliado, enquanto outras corretoras cuspiram, chutaram, pisaram nos assessores de investimento, né? Porque nós estávamos fora da tecnologia. Aí o cara falava, Emerson, grava um vídeo no YouTube aí pra você falar de mídia. Eu falava, bicho, eu não vou gravar vídeo, não sei fazer isso, cara. Emerson, vai lá no Instagram, faz um... Nem tinha Instagram, né? Mas eu falei, eu sei pegar no telefone aqui, falar com o operador. Eu falei, mas qual operador que você vai falar se não tem mais? Eu gosto o meu negócio é ligar pro cliente, ficar na mesa aqui, fazer lote, operar e tal. Acabou isso aí, cara. Mudou a parada. Eu falei, meu pai do céu. E aí, claro que, né, nessa mudança a gente sai de cena, né? Não tem condições de ficar no mercado, né? A gente sai de cena. E aí vai, né? Mas a gente sai do mercado, mas o mercado não sai da gente, né? Aí vai para o lado educacional. Eu falei, cara, tem um espaço para o lado educacional, né? Talvez a assessoria tomou um outro rumo, né? Por quê? Qual foi o rumo que tomou da assessoria? Por que eu estou falando isso para você? A assessoria tomou um outro rumo, com essa condição de desbancarize, né? A rapaziada mais nova chega lá para observar, né, o mercado financeiro como era, e começou essa era dos caras falar, cara, dá para você comprar. Aí tem a parada do Bitcoins, que eu nem vou falar disso, né? Lá das criptomoedas, nem vou entrar nesse assunto. Aí você vê essa galera aí entendendo, né? Comprando e vendendo, entendendo o que é a dinâmica de compra, o que é a dinâmica de venda na bolsa, né? Porque foi aí a parte do marketing falou, olha, existe uma profissão, não é uma profissão. Isso aí pode ter, pela parte do marketing, ser entendido ou ser introduzido como profissão. Tem uma profissão chamada day trade. Não é. Day trade é uma operação que um profissional do mercado financeiro escolhe fazer em assumir o risco de comprar ou vender um ativo, onde ele vai negociar aquele ativo no início, no meio, em qualquer parte do dia, mas ele vai comprar ou vender, ou vai vender e comprar e vai apurar uma diferença. Pode ser positiva ou negativa, em qualquer ativo que tenha liquidez, e no final do dia ele vai passar sem posição. Ou vai apurar
resultado positivo, vai apurar resultado negativo. Isso é day trade, compra e venda, a mesma quantidade do mesmo ativo em preços diferentes, tá? Então por isso que você pode comprar a 10 e vender a 20, você pode comprar a 10 e vender a 5. É a mesma quantidade em preços diferentes. Então, aí criou-se essa condição e chamou a atenção da rapaziada mais nova. Ao chamar a atenção da rapaziada mais nova, né, o mercado começa a se expandir e aí essa rapaziada mais nova começa a procurar o mercado de milho. O mercado de milho e o mercado de boi. A gente sentiu essa procura. Muita gente que não tinha nada a ver com nada, nem sabia nada de mercado de milho, a gente sentiu essa procura. E eu sempre falei para essa rapaziada, eu falei, olha, esse mercado aqui é um mercado que ele tem os ciclos, ele tem as fases, né? Ele tem primeira safra, ele tem segunda safra. E aí o nosso educacional dá um salto muito grande, uma pela qualidade, né, que a gente entrega, e também pela qualidade, transformação, e pela resiliência da galera que opera até hoje. Mas vou falar para você, Emerson, da rapaziada lá que especulava em ações, que especulava, daí as corretoras, em relação a essa condição, para dinamizar, né, para otimizar o nível operacional, vieram explorar, eu falo que é uma exploração, né, vieram explorar a negociação, mas aí cabe para os caras, porque é uma estratégia de negócio, vieram explorar a negociação, falando assim, olha, você pode comprar e vender, vender e comprar, comprar e vender, vender e comprar um ativo financeiro chamado mini índice, que nem tinha, que é o índice da bolsa, é o Ibovespa. Existe uma cesta de ações para esse Ibovespa, existe um índice que espelha essa cesta de ações. Se essa cesta de ações cai ou sobe, esse índice futuro, que está espelhando essa condição, você vê que tem futuro, né? Então, esse índice futuro acelera ou desacelera, aumenta o número de pontos ou diminui o número de pontos com relação ao que está acontecendo nessa cesta de ações, e isso aqui é contabilizado em pontos para que vire dinheiro, né? Compra 100 pontos, vende a 200 pontos, é basicamente essa condição. Isso é uma dinâmica que ficou muito entendida pela rapaziada mais nova, foi para uma galera um pouco mais das antigas, que já sabia disso, dessa dinâmica de compra e venda. Enfim, essa é a característica da rapaziada que chegou a operar, para operar mercado de milho, muito mais na preocupação em pegar oscilação de preço mais dinâmica. O mercado, vai cair, vai, então vamos vender. O cara nem sabia o que estava vendendo. O mercado caía, ele comprava, saía fora. Agora vai subir, vamos comprar? Vamos. Ele comprava, o mercado subia, ou ele comprava, o mercado caía. Começou a fazer essa dinâmica de entendimento. Por quê? Chamou a atenção dessa rapaziada mais nova e tal, e aí vem um ponto bastante interessante. Porque, querendo ou não, aí você vai entender por que eu mostro muito, né, nos vídeos diários do canal do YouTube do Eu na Bolsa com você a parte técnica. Porque essa rapaziada vem com base no comportamento técnico do preço. O preço está caindo porque existe uma metodologia, né? Existe uma teoria, né? Existe toda uma aplicação educacional, né? Para que você possa estudar sobre análise técnica, sobre padrão de comportamento de preço, padrão de candle, rastreadores, osciladores, indicadores. Existe, uma infinidade, tem livros, uma infinidade, né, de interpretações que, a partir dos preços, que você pode, né, se especializar, se aprofundar, e a partir de então, né, tomar a decisão se você vai comprar ou vender preço, né? Então, muitas pessoas entraram nessa vibe, né? Entraram nessa participação e aí vieram para o mercado de milho. E por que vieram para o mercado de milho? Porque lá no mini índice, no mini dólar, veja só, quando a gente fala do mini índice, do mini dólar, a gente tem, né, instituições que operam muitos e muitos bilhões de dólares. Bilhões, porque é descomunal, porque o dólar, além disso, né, vamos pegar aqui o dólar na casa dos R$5, não é 5 bola, não é 5,00, é 5, mas você vai pegar aqui com relação ao dólar, você tem 1, 2, 3, 5 casas decimais. Você tem 5, por exemplo, você vai pegar 5, 100, né? 5 e 100,
5,100,50. Né? Então, você tem todas essas casas decimais para que você possa negociar. E isso aí, né, em pontos, gera condição de oscilação de preço, gera condição de movimentação de dinheiro. Né? Isso é uma movimentação financeira. Então, várias instituições, né, gringas, que a gente chama, né, investidor estrangeiro, vem operando Aí tem outra coisa também que começou a surgir, né, que não tinha. Alta frequência, né? Os caras aí começam a fazer robôs de operações e tal, que faz sozinho, né? Vende, compra e fica. E é por isso que você olha, se você olhar um livro de ofertas de acompanhar um pregão de dólar, né? Olhar a oscilação, sobe e desce, sobe, é muito rápido, né? Quando você comparar com o milho, que é mais lento e tal. Agora, qual é a diferença disso? Em relação ao dólar, em relação ao milho, em relação ao índice Bovespa, em relação ao milho. Porque o milho, ele tem, né, uma característica, olha só que sacada, essa parada aqui vira chave. Veja só, quando a gente fala de outros ativos que não sejam, né, reflexo de algo que é palpável, né, que é uma commodity que você tem lá, que milho é milho no Brasil, é milho na China, é milho na Índia, é milho nos Estados Unidos, milho é milho, soja é soja. Né? Isso define como commodity de forma básica. Né? Eles têm preço em relação às suas regiões. Então, quando você olha para o mercado aonde tem um reflexo de um produto fisicamente, né, em relação à oferta, em relação à demanda, né, em relação à característica daquele produto, ele reflete aquele preço do mercado físico lá para o preço do mercado futuro. Né? Porém, o que acontece? O mercado de commodities, ele acaba, não em todas as vezes, mas numa boa parte do seu comportamento, ele acaba trabalhando com tendência de preço. Ou o preço faz movimentação de alta, ou faz movimentação de baixa, por um período, né, pelo período onde pode gerar um grande nível de resultado. Seja para aquele que não tem milho, seja para aquele que não tem boi. Né? Por quê? Porque lá dentro do ambiente de bolsa, o propósito de um contrato futuro, de milho, um propósito de um contrato futuro da arroba de boi é fazer com que os participantes que tenham esse produto olhem para esse ambiente, para os preços desses produtos no ambiente de bolsa e falem assim, cara, eu quero me proteger do risco de oscilação de preço aqui no mercado físico, eu quero me proteger utilizando essa ferramenta através do contrato futuro, o mercado de opções para o milho, por exemplo. Eu quero me proteger da oscilação de preço da arroba do boi, ou pelo contrato ou pelo mercado de opções, através da B3. Então, esta é uma característica de que mostra que esse participante que é ligado ao mercado físico não está olhando para a especulação. Ele não quer colocar o preço para cima nem para baixo, ele quer substituir o risco que ele tem no mercado físico, ele quer transferir esse risco para outro participante. Emerson, mas como é que pode, cara? Eu, como produtor, percebo essa situação. Você, como produtor, você já está comprado no milho, porque você está comprado no milho físico aí, você está construindo o seu processo produtivo. Você, como pecuarista, já está comprado no boi. Você tem o processo produtivo do boi. Dentro do processo produtivo, lembra que eu falei? Tem oscilação de preço. Você está formando o teu milho. Até se colher teu milho, o preço do mercado físico vai subir, cair, subir. Vai oscilar. Esta oscilação, se o preço subir, bacana. Você está comprado no milho, o preço está subindo, na hora que você vai entregar teu produto, você vai vender num preço melhor. Mas muitas vezes pode acontecer, que é o que a gente está vendo agora, meados de começo de maio de 2023, não sei que momento você vai estar assistindo esse vídeo aqui, mas a gente está vendo tanto o mercado de milho saiu de 90 pau para casa de 65, 60 reais, 62. Falando de milho, estrutura de preço de 90 para 60, é 30 reais. É uma queda, descomunal, é porrada. O boi era 340, isso faz tempo que o boi era 340. Perdeu 300, veio para 260. Mais 40 reais. Então, se você é produtor de milho ou da arroba do boi e não olha para essa característica do contrato futuro, você está para trás. Agora, e quem olha, Emerson? Quem olha é a pessoa da mais antiga aqui, a galera um pouco mais antiga,
que já operava. Agora, a galera que era da mais antiga e que não opera e que fica com esse padrão de rejeição, que bolsa é isso, que bolsa é difícil, bolsa é aquilo, aí aonde que é quebrado esse padrão de rejeição? O pessoal da juventude, a galera mais jovem, chega para o pai ou chega para o gestor e fala, cara, você já ouviu falar de bolsa? Você já ouviu? Ah, pô, claro que já ouviu falar de bolsa, rapaz. Pô, você pensa que eu sou o quê e tal. Mas você já sabe como é que eu opero contrato futuro? Não, isso aí é jogatina, isso aí o cara não quer dar ouvido. Aí você faz uma operação, mostra para o cara a estrutura da operação. E aonde que esse menino aprendeu? Na internet, ou num curso do Eu na Bolsa com você, ProRed 3.0, ou com uma mentoria, ou com um curso de um outro profissional. O cara foi estudar sobre proteção de preço, pegou, foi em cima, estudou, e aí, claro, que ele leva esse diferencial. Então, se você é um estudante, se você é um profissional recém-formado, não deixe de olhar para o mercado futuro de bolsa, que isso vai fazer um diferencial na tua carreira, vai fazer um diferencial na tua carreira. Emerson, cara, eu fiz 5 anos de faculdade e nunca ouvi nem professor falar sobre proteção de preço. Tudo bem, é a velha guarda, é a geração, precisa atualizar, né? Precisa atualizar essa grade curricular aí de agronomia, de veterinária ou de zootecnia, né? Ou de área de técnico, da área do técnico agrícola, tem que ter isso aí, né? Tem que ter. É que nem a galera está lutando aí para colocar a educação financeira nos primeiros anos de escola. Por quê? Isso aí ninguém te ensina, precisa aprender. E aí eu estou aqui. Então, para estender a minha mão para você, pega aqui na minha mão, vamos junto, né, para que você possa evoluir. E aí vem essa situação, né? Principalmente para você que sempre ouviu falar mal de bolsa e agora está aqui me dando o privilégio de trocar essa ideia com você, né? E eu te convido, então, para que você deixe esse paradigma para trás e venha atuar aí na busca de conhecimento, né? Para você fazer as operações de proteção. Então, você entendeu que a mudança aconteceu, né? Contei para você toda essa transformação das antigas lá do grito, hoje tudo de forma automatizada através das plataformas. Te falei quais são as corretoras que ampliaram o nível de plataforma e aí as corretoras que focaram no mercado, por exemplo, no mercado agro. A gente tem corretoras parceiras que são focadas no mercado agro e por isso que a Brasil Trade Agro, que é o nosso segundo business da assessoria, pela uma demanda, né, do mercado agro, né, atende, né, junto com a nossa corretora parceira, atende você que é produtor, você que é pecuarista de uma forma exímia. Por quê? Porque entrega tudo que você precisa em relação ao mercado agro. Nessa percepção, potencializa o teu nível de segurança. Emerson, mas aonde que eu vou buscar mais segurança se você falou que na bolsa tem especulação, tem risco? Depende da ótica que você vai olhar. Se você não tem ligação no mercado físico, se você não tem ligação a um determinado produto, boi ou milho, e vai vir para a bolsa, você está vindo especular. Mas se você tem milho, ou tem boi, ou tem soja, ou tem café, ou tem etanol, você não está especulando, você está protegendo esse preço. Imagina, por exemplo, aí você pode falar, eu só estou diversificando. Imagina que você é produtor, né, produtor de milho, de soja, de café, produtor de grãos, enfim, e aí quer abrir um outro segmento profissional, quer ir para um outro caminho, vai ter que pôr dinheiro para investir. Aí você fala assim, não, estou investindo, não, você está correndo risco. Você está correndo risco. Você está especulando se aquilo vai dar certo. Ah, mas é diferente? Não, não é diferente. O teu nível de entendimento que gera diferença. Por quê? Aquilo lá, um empreendimento, vai demorar 6 meses, 1 ano. Então a dor de você de repente entender que vai perder, vai ficar diluída, porque você só vai descobrir isso quando o cara falar, cara, quebramos, nós colocamos 100 mil cada um e agora quebramos, não tem mais dinheiro, mas vamos pagando imposto, vamos pagando funcionário, e acabou quebrando. E o risco? Você não viu o risco. Por quê? Porque não tem oscilação diária. Na bolsa os caras te chacoalham todo dia. Fala, cara, você está sabendo da estratégia? E te dá a oportunidade de você ganhar ou perder. E aí, claro que vem a parte emocional que ninguém foi preparado, né? E aqui a gente se esforça para abrir a nossa mentalidade de aceitação da perda, quando se trata de especulação. Um especulador só sobrevive na bolsa a partir do momento de 3 pilares. Que ele tenha conhecimento, aceitação e tenha dinheiro, né? O dinheiro está dentro da disciplina, né? Então, conhecimento, aceitação e disciplina. Dinheiro ele precisa ter, né? Porque ele está entrando num sistema financeiro, né? Não é um sistema de mão de obra. Você não precisa, não é. O teu trabalho é intelectual, né? O teu trabalho é mental, mas você precisa ter dinheiro para fazer o aporte, para correr o risco, porque do outro lado, né?
para participar da Bolsa, você já entenda que o mercado faz com que o dinheiro circule, né? E aí, claro que você já tem aí conteúdos que a gente tem impactado você, né, falando do processo de proteção de preço. E aí, para reforçar isso para você, né, eu vou aqui, dia 22 agora, não sei se você vai estar assistindo isso aqui antes do dia 22 de maio de 2023, 22, 24 e 25 de maio, né? Eu na Bolsa com você para a Red 3.0, um momento em que você vai ter mais um conteúdo focado em relação a entender de uma vez por todas e ter a oportunidade de participar, de perguntar, né, de quebrar todas as suas dúvidas, tirar, matar todas as suas dúvidas, falar, cara, pô, Emerson, cara, você é um cara muito direto naquilo que você traz e tal, isso me dá segurança, mas amplie o nível de segurança e venha para a atuação. Eu já falei para você, ó, minha mão está estendida para que a gente possa evoluir juntos aí, tá beleza? Então, espero ter colocado você aí num nível de entendimento, né, sobre o que passou, né, como que era a negociação, como que está hoje, né, e essa dinâmica está mostrando que cada vez mais o número de pessoas está aumentando a procura pela Bolsa, né? A gente tem uma participação muito grande de pessoa física, tem uma parcela muito grande que aumentou de investidor estrangeiro operando no mercado agro no Brasil, que não tinha, e investidor institucional, né? Institucional local e investidor estrangeiro também atuando aí. Tá? Então, isso mostra, né, a relevância e a importância de você como pecuarista, de você como produtor, né, tá olhando para o mercado futuro, aí, tanto de milho, quanto de boi, quanto de café, quanto de etanol, quanto de soja, né? Onde você precisa entender sobre proteção. Para quem é especulador, né, o cara não precisa entender do mercado físico, ele precisa entender da direção de preço. E a gente tem que respeitar isso, porque querendo ou não, eles proporcionam a liquidez, né? Esses caras assumem o risco, né, de repente comprar no preço mais alto da história, porque está todo mundo comprando, todo mundo falando que vai, tecnicamente está dizendo que vai subir, né? Ou vender no preço mais baixo da história, porque está todo mundo falando que vai cair, o preço está mostrando tecnicamente que vai cair, o cara tem que assumir o risco se ele quiser ganhar dinheiro, e se ele tiver certo, o mercado vai cair, e assim a humanidade continua, né? Quando a gente trata aí de interesse dos participantes com liberdade, com regra, com parâmetro, atuando dentro da B3. Beleza? Obrigado da tua audiência, deixa teu comentário aqui, deixa teu like. Caso ainda não tenha feito a inscrição, se inscreva no canal do YouTube do Eu na Bolsa com você. Muito obrigado. Eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.